llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. Está no ar mais um episódio do podcast Vozes da História, onde o passado conversa com o presente. Meu nome é Camila Abramo e hoje iremos falar um pouco sobre a Revolução Cubana. Iremos porque trouxe uma convidada mais especial, chamada Júlia Lacena. Tudo bem, Júlia? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, falar dessa revolução que foi tão importante para tantas pessoas, para a América de um modo geral. Então eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Fico muito feliz porque você aceitou o convite. E antes dela começar a falar detalhadamente das coisas, eu irei falar um pouco como era Cuba antes da Revolução e antes de tudo que aconteceu lá. Cuba é uma ilha do Caribe que era comandada por Fulgêncio Batista. Fulgêncio não comandava a Cuba de forma igualitária, então as pessoas pobres viviam numa miséria, não conseguiam comer direito, não tinha direito à saúde nem à educação. Já a elite vivia gastando em cassino, comendo da melhor comida, usando as melhores roupas. E o movimento 26 de julho foi justamente por isso, porque Fidel Castro, Raul e Che Guevara quiseram revolucionar Cuba. E Júlia, você pode explicar pra gente um pouco como que aconteceu essa revolução e como começou o socialismo lá em Cuba? Então, se inicia lá com primeiramente o Fidel. O Fidel, ele era um advogado que tinha essas ideias de revolução, de mudança e tudo isso. Então, ele acreditava primeiramente que poderia mudar esse governo, esse mandato do Fulgêncio Batista através de leis, então através de fazendo tudo certinho, bonitinho. Só que com o tempo ele foi descobrindo que isso não mudaria em nada, que não ajudaria, porque aquele mandato do Fulgêncio já era muito forte ali entre as elites de Cuba. Então não seria uma coisa muito fácil de mudar, não seria uma coisa simples. Então foi aí que ele começa a ter essas ideias revolucionárias, essas ideias de mudança. E aí começa todo o caminho para a Revolução de Cuba. Então, se inicia primeiramente com a ideia dele de ter essa primeira revolução em 26 de julho, que foi ao quartel de Moncada. Só que, infelizmente, dá errado, né? Então, dá errado por muitas questões, mas principalmente porque muitas pessoas mesmo morreram em decorrer a esse ataque, e também muitas foram presas, inclusive Fidel. Então, foi um movimento muito complicado. O Fidel, ele foi preso durante 15 anos, né? Foi a sentença lá dele. Porém, ele só ficou 1 ano e 7 meses. Só que antes dele ser preso, teve um discurso, né? Que ele... É um discurso muito comentado até hoje. Muito, extremamente comentado. As pessoas falam até hoje, em todas as revoluções que eu vejo por aí, muita gente usa de exemplo. Que foi um discurso de quase 2 horas, em que ele ele falava assim: condenem-me, não importa, a história minha opção virá. Então, assim, é extremamente importante esse discurso. Então, ele terminou aí, fez o discurso dele. E aí, acabou que ele foi preso, ficou só 1 ano e 7 meses. Por quê? Porque ele foi liberto por anistia pelo governo do Batista. Porque, assim, ele queria mostrar a ideia de igualdade, democracia. Ele quis pagar de bonzinho, né? Ele quis pagar de bonzinho, tipo assim, vou fazer aqui uma média com eles, pra eles verem que eu não sou tão ruim assim. Isso, eu sou de boa e tudo mais. Então foi essa a ideia que ele teve. E aí ele foi liberto por essa anistia. E aí, uma vez liberto, ele ficou em Cuba durante um tempo, só que assim, eles percebeu que não tinha muito como continuar em Cuba, porque assim, ele tava lá em Cuba, só que os militares continuavam de olho nele, todo mundo ali do governo do Batista tava muito de olho nele, as pessoas da elite, então ele não poderia fazer muita coisa. Então aí, quando eu até tinha comentado com você antes, foi quando ele foi lá pro exílio no México. É isso mesmo. Que ele conhece o Che Guevara, então o Raul, né, o irmão dele, apresenta ele pro Che Guevara, e aí começa toda essa discussão do que eles vão fazer, o que vai ser essa próxima revolução. Então, depois de 1 ano planejando, tendo muita conversa, eles acabam decidindo que vai ser o movimento 26 de julho, que foi em homenagem, né, a 26 de julho, lá no quartel de Moncada, que deu errado. Então eles fazem tudo isso pra voltar de novo a Cuba. Voltaram a Cuba, infelizmente deu um pouco errado, então eles ficam lá meio que presos em Sierra Maestra, porque
já tinha militares ali que estavam sabendo das coisas, já estavam sabendo que ia dar alguma coisa errada, então muitas pessoas foram mortas também. Só que diferente desse movimento, eles sobreviveram, né? Deu tudo certo. E diferente desse movimento, muitas pessoas começaram a ir pro lado deles. Então, camponeses... Eles foram bastante apoiados até, muito né? demais. Eles começaram a ser muito apoiados ali pelas pessoas de Cuba, por conta desse movimento começar a tomar voz, tanto por aquele discurso que eu comentei com vocês. Então, muitos camponeses foram entrando nesse discurso de reformas agrárias, de melhoras na vida das pessoas pobres de Cuba. Porque, assim, teria que ter uma diferença, né? Lógico. Então, foi bem importante. E aí foi tendo todo esse movimento, né? Eles foram pegando o nome. E Fulgêncio foi perdendo totalmente. Eu tinha até falado com você que, tipo assim, é muito importante essa união das pessoas. Porque o Fulgêncio, ele foi perdendo essa voz que todo ele tinha de mandar, dele ser o poderosão lá em Cuba, ele foi perdendo. As pessoas da elite foi perdendo essa fé que tinham nele. Então foi uma coisa muito importante até que ele foge no dia 1 de janeiro, né, na madrugada do dia 31 pro dia 1 de janeiro, foge de Cuba, ele foge lá pra República Dominicana. Então foi um movimento que foi uma coisa muito importante, e aí foge e o Fidel toma o controle lá de Cuba. E aí começa toda essa coisa importante. Então, e como que Cuba ficou depois que Fidel começou a comandar Cuba? Sim. Como que os pobres ficaram, o povo de elite? Você pode explicar um pouco pra gente sobre isso? Então, logo que acabou assim, né, que ainda tem muita coisa, mas logo que começou todo o movimento mesmo da revolução mais em prática, porque até então eram ideias que eles tinham e tudo mais. Sim. Começaram a crescer muito as leis, então mudanças de reforma agrária, mudança na educação, da alimentação, as pessoas pobres começaram a ter mais voz, então era ainda muito complicado, mas começaram a ter mais voz. Fidel foi dando mais espaço para eles. Sim. Então a elite foi ficando um pouco mais diminuída nessa história. Ainda tinha muitas pessoas da elite, pessoas contras, né? Tanto que teve aí os exilados cubanos que eram contra Fidel, porque obviamente sempre vai ter pessoas contras e a favor, normal. E aí, então, gente, muitas mudanças mesmo, muitas demais. Foi uma melhora bem grande e bem, assim, expressiva em Cuba. E também a saúde e a educação ficou de graça, sim, né? Eles investiram bastante na alfabetização das pessoas. Então, é isso. E também, sobre a Guerra Fria, menina, como que Cuba se envolveu na Guerra Fria? E também a gente entrando nesse negócio da Guerra Fria, a gente vai falar também sobre a Guerra dos Mísseis, né? Sim. Como que o mundo reagiu, ou Cuba, com os Estados Unidos? Explica pra gente um pouco. Então, pra dar toda essa Guerra Fria, os Estados Unidos, ele era muito à frente com Cuba, com todo esse mandato deles. Então, assim, os Estados Unidos começaram a ficar muito bravos, porque Cuba começou a ficar independente, então eles começaram a perder dinheiro. Os Estados Unidos perdiam dinheiro, foi perdendo certo poder. Porque a ideia dos Estados Unidos é isso, é ele comandar, ele tá à frente de muitas nações. E aí ele foi perdendo tudo isso, então eles já estavam achando ali meio estranho, né? O presidente John Kennedy ali, ele já tava achando tudo meio estranho. Só que o ponto, assim, foi quando Cuba se uniu com a União Soviética. Os Estados Unidos descobriu, né, essa união, e aí começou todo o real problema, porque daí, eu não lembro certinho se foi pessoas da CIA, não me recordo certinho, sim, mas descobriram que a União Soviética estava colocando mísseis lá em Cuba apontados para os Estados Unidos, então assim, que poderia causar muita destruição lá para os Estados Unidos. Nossa, ia ser uma coisa terrível. E aí foi quando começou o real problema. Só uma coisa antes. Os Estados Unidos invadiram a Baía dos Porcos também, não foi? Também teve toda essa invasão, e foi tudo uma loucura. Logo que o Fidel, assim, começou a ter tudo, os Estados Unidos não gostou, então teve a invasão da Baía dos Porcos. Né, Fidel, eles invadiram os Estados Unidos. E aí a invasão da Baía dos Porcos não deu certo. Então, esses exilados que eu comentei, os exilados de Cuba, juntamente com a CIA, fez esse ataque na Baía dos Porcos. Mas, assim, foi um movimento também que foi muito importante, porque, assim, o Fidel conseguiu vencer eles, então ficou ainda mais essa ideia de uma revolução. Isso então, mesmo. Sim, eu sou importante, eu consigo, então foi muito importante. E agora, continuando da guerra. Então, aí começou tudo isso. Então, assim, durante 13 dias,
O mundo ficou nessa, meu Deus, vai ter uma guerra nuclear, vai ter uma guerra nuclear. Imagina isso. Se acontecer. Imagina, meu Deus vai do céu. ter essa guerra nuclear, vai dar tudo errado, vai ser uma destruição enorme. Então foi um movimento muito, muito complicado. Aí passou, ficou todos esses 13 dias. Durante esses 13 dias, ficaram tendo muitas conversas, muitas reuniões entre o líder lá da União Soviética, que é o Nikita Khrushchev, eu não sei pronunciar o nome dele direito, entre ele e o presidente John Kennedy, enfim, pra ver o que eles iam fazer, o que ia ser melhor. Porque assim, o mundo só tava esperando eles decidirem o que ia ser, se ia acontecer. E ainda os Estados Unidos, né, que é líder do mundo. Sim. Eles se acham Eles líder só estavam do mundo. pensando, meu Deus, o que vai ser isso? Então acabou que deu tudo certo, eles entraram ali numa solução, ficou decidido que os Estados Unidos ia abaixar as armas, ia retirar as armas, Cuba também. E aí uma informação que só foi confirmada depois, mas os Estados Unidos também retiraria os mísseis que estavam lá pra Turquia, porque por conta da União Soviética e tudo mais, essa informação foi bem depois. E outra coisa, lá, você pode falar pra gente um pouco o que essa revolução em Cuba gerou para os outros países, Claro. O que os países pensaram, se quiseram usar Cuba como exemplo. Sim. Você pode explicar pra gente Pode. um pouco sobre isso? Então, a Revolução de Cuba, ela foi muito importante para muitos países e para a América de um modo geral, né? Porque ela foi uma das primeiras revoluções que tomou essa força na América. Sim. Foi muito importante eu acho que pra gente poder ver que outros países poderiam ter voz além dos Estados Unidos. Isso mesmo. Os Estados Unidos, ele é uma grande potência, mas hoje em dia, principalmente, acredito que ele não seja mais tanto assim. Muitas pessoas já falam mais isso, porque, querendo ou não, muitos outros países têm muita força em questão de minérios, em outras muitas forças. Então os Estados Unidos começou a perder. Então Cuba, a importância de Cuba, além do sofrimento, porque teve muito sofrimento, além desse sofrimento, foi mostrar para as pessoas que os Estados Unidos não tinha que liderar nada, que os Estados Unidos não tinha que estar à frente, que foi uma coisa que aconteceu ali em Bretton Woods e tudo mais, né, por conta deles terem decidido ali que seria a moeda. Eu acho que eles acharam que eles poderiam controlar o mundo todo. Então essa revolução de Cuba, ela mostrou para muitas pessoas que poderia realmente fazer a diferença. Então influenciou muitas coisas na Nicarágua, na Bolívia, enfim, muitas coisas. Venezuela, até no Brasil, né, menina? Também, no Brasil também. A gente também tava no bem disso. Isso mesmo. Então, foi isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui no meu podcast. Espero que vocês tenham entendido melhor sobre Cuba, como o mundo, os Estados Unidos agiu. E é isso. E antes de acabar... Eu quero dar só um adendo falar. sobre o Fidel e o Che Guevara. É porque verdade. é uma pergunta que sempre me falam muito, porque assim, a gente acha que não é tão recente, mas é muito recente. Sim. O assunto. Então, assim, o Fidel de Castro, ele ainda ficou lá em Cuba, ele quis lá controlar Cuba, ele ainda quis ficar no meio disso tudo. Mas o Che, ele tinha essa ideia mais de revolução, ele queria ali causar uma mudança ali no mundo todo. Então, assim, o Fidel, ele ficou no controle de Cuba. Durante esse tempo, todo esse governo, né, 1956, 1959, ele ficou nesse governo, nesse mandato, controlando tudo. Depois, também o seu irmão Raul, porque o Fidel, ele faleceu lá em 2016, então ele passou o mandato pro irmão dele, pro Raul. É recente até, né? É bem recente. É bem recente. Tanto que o Raul tá vivo ainda, pra você ter noção. Caramba! O Raul de Castro, ele ainda tá vivo, então assim... A família Castro, no geral, eles ficaram muito no meio, né? É isso eles mesmo. ficaram muito no meio de Cuba, eles sempre estavam ali no meio de tudo. Então, o Che Guevara da Bolívia, Então, o Che Guevara, ele tinha essa ideia de revolução, ele queria trazer mudança pro mundo e tudo mais. Então, o Che Guevara, ele faz uma revolução lá na Bolívia, mas novamente, voltando lá pra Baía dos Porcos, os exilados, juntamente com a CIA, fazem ali uma emboscada, então eles conseguem pegar o Che Guevara, infelizmente. E o Che Guevara falece lá em 1967. Caramba, meu, muito demais. Você é uma pessoa que você explica muito bem. E eu espero que vocês tenham entendido, gente. E se vocês quiserem entender ainda mais, eu vou indicar pra vocês esse livro do Jaime Brenner, O Mundo Pós-Guerra Fria. Se vocês quiserem entender mais sobre ele e sobre um pouco da Guerra Fria, como ficou o mundo também, tem tudo aqui, galerinha. Obrigada, beijo, gente. obrigado Obrigada. pela participação e um beijo, gente. Até o próximo Tchau. episódio. El cariño que
tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Oi, gente! Chapei. Está no ar mais... Nossa! Do podcast. Eu não gosto que eu tenho que assistir isso. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá.